Conflitos nas empresas não explodem de um dia para o outro. Normalmente decorre bastante tempo entre um pequeno desentendimento inicial e o abismo total. Rede de Intrigas, que é um filme de 1976, é absolutamente imprescindível e ilustra perfeitamente bem esse processo. Sou Elaine Palmer, eu sou fundadora da Interseções Gestão de Conflitos e hoje eu vou abordar a escalada de conflitos nas organizações, segundo um modelo criado por dois teóricos e também mediadores, que são o Ruud Bauerreich e o Frederick Glass. Se você ocupa cargo de liderança ou integra a área de pessoas na sua organização, é importante conhecer os degraus da escalada para poder atuar no momento e da forma adequadas. Segundo o modelo de Bauerreich e Glass, o conflito se desenvolve em 9 níveis ou degraus. Claro que esses níveis são uma aproximação, porque na vida real as fronteiras entre níveis não são tão claras. Mas antes de detalhar os 9 níveis, é importante mencionar que eles se distribuem em 3 grandes fases. Na primeira fase, ainda é possível que as pessoas conversem e resolvam a questão diretamente. Na segunda grande fase, dificilmente haverá uma pacificação, um acordo sem a intervenção de um terceiro, que pode ser uma liderança capacitada, um mediador externo ou mesmo uma pessoa do RH. E na última grande fase, a única coisa que resta fazer é gerenciar perdas e danos. Então vamos aos primeiros 3 degraus, que é quando ainda é possível uma solução conjunta. Num primeiro momento, que é o degrau chamado endurecimento, as opiniões vão divergir e as posições vão começar a se cristalizar. No início, normalmente existe um conflito de ideias, normal de qualquer projeto ou reunião. Uma pessoa propõe um prazo, a outra pessoa acha que o prazo é muito pequeno, muito longo. É quando acontece um pequeno atrito, mas a gente percebe que algo a mais está no ar, como se fosse um pouquinho mais quente e estranho do que numa discussão normal. Na segunda etapa, que é a etapa da disputa ou das discussões, o que vai acontecer é que nas próximas reuniões, essas pessoas que entraram naquele atrito inicial vão continuar debatendo. E elas vão começar a usar generalizações. Por exemplo, a engenharia sempre atrasa. Vocês sempre perdem prazo, vocês nunca cumprem o que combinam. Mas ainda estamos no nível do debate. Quando chega no nível 3, começam a haver ações efetivas. Por exemplo, temas que antes deveriam ser alinhados entre as 2 áreas deixam de ser. É como se as áreas se fechassem, como se passassem a desconfiar uma da outra. Por exemplo, uma das áreas simplesmente manda um cronograma sem alinhamento prévio. É como se o diálogo fosse de alguma forma morrendo. Se nada for feito nesse momento, o que vai acontecer é que vamos entrar naquela segunda grande fase que eu falei. Essa segunda grande zona, ou grande fase, começa pelo degrau 4, que são as coalizões. Cada lado do conflito recruta aliados. É como se o conflito se expandisse e o ambiente se dividisse em campos, em times. O clima vai ficando mais tóxico, com narrativas negativas sobre o outro, fofocas, estereótipos. É um momento muito importante do conflito, porque justamente passa a se cristalizar uma imagem negativa a respeito do outro. E essa imagem vai sendo propagada. É como se os corredores se dividissem em quem é do lado de quem, você é contra ou você é a favor. Até que a gente chega ao degrau 5, que se chama perda de face, que não é uma boa tradução do inglês, e que se começa a atacar a dignidade do outro. Já não é mais sobre o problema original, aquele lá do prazo. Já é um conflito que se tornou de alguma forma pessoal. O que se busca é prejudicar a imagem do outro. Então, as pessoas começam a precisar realmente a defender a sua própria reputação. Por exemplo, numa determinada apresentação para os superiores, uma das partes vai expor a outra de alguma maneira. Isso vai sendo guardado como ressentimento. Até que começam estratégias de verdadeiras ameaças, como se fossem pressões explícitas, que é o degrau 6. Por exemplo, uma área envia um e-mail para outra, com todo mundo copiado,
responsabilizando por um atraso causado, por uma perda de prazo, por uma perda de projeto. As pessoas começam realmente a se comunicar a partir de e-mails, por escritos, com superiores copiados, dizendo coisas como, por exemplo, se novas ressalvas forem feitas, nós não vamos conseguir terminar o projeto no prazo. Aqui ainda é possível que mediadores externos ajudem a reverter a queda. Depois vai ficando cada vez mais complicado. E quando isso acontece, em geral, a única solução é uma solução de poder, que é o afastamento de uma pessoa, a perda de bônus. É quando a gente entra na terceira grande fase, né? ou nos últimos 3 níveis. Quando consciente ou inconscientemente, as pessoas começam até a aceitar perdas, desde que a perda do outro seja maior. Por exemplo, no degrau 7, começa a haver ataques, ações deliberadas para prejudicar o outro. Por exemplo, alguém cancela uma integração técnica que era essencial para o trabalho do outro. Há bloqueios. As pessoas sabem que elas estão se prejudicando o outro, eventualmente prejudicando a empresa, mas não conseguem parar. A organização realmente começa a sofrer. E aí, quando chega o degrau 8, que é o degrau da fragmentação, o objetivo passa realmente a ser destruir a base adversária. As pessoas pedem transferências, outras pessoas pedem demissão, o projeto trava. Normalmente é aqui que o RH é acionado, infelizmente, muitas vezes tarde demais. Às vezes a diretoria tem que intervir ou mesmo o conselho. E no fim, que é o degrau 9, juntos ao abismo. Ninguém sai ileso. Vem a ruína total, né? Frequentemente a organização inteira perde. Em termos de reputação, pode perder mercado, dependendo do nível hierárquico do conflito. Mas projetos são cancelados, pessoas são demitidas, enfim, é a ruína ou o abismo total. Pois é, e aí? O que você achou? Olha, pode parecer um show de horrores, eu acho que até é, mas eu te garanto que pessoas bastante inteligentes e racionais percorrem facilmente essa trajetória. Agora eu te sugiro que você procure Rede de Intrigas no streaming e veja se você consegue reconhecer os degraus. E eu espero que esse modelo te ajude a visualizar todas as etapas de um conflito para que você possa agir de uma maneira rápida e eficaz na próxima vez que você se deparar com um. Até a próxima!